Por que meus mini implantes caem? Isso foi dos questionamentos que a gente recebeu e recebemos até com uma certa frequência para falar um pouquinho sobre esse tema, e resolvemos fazer esse vídeo em homenagem a vocês que estão curtindo nosso canal, que estão enviando seus questionamentos, tá? Mas em muitos casos da perda do nosso mini implante é possível evitar, tá? Tem como evitar. A primeira delas, né, seria em relação ao posicionamento do mini implante, tá? Posições mais cervicais, há uma tendência de se perder com mais facilidade o mini implante, tá? Então, o que seria a posição mais cervical, professor? É o seguinte: é você pegar a região, tá, que você vai instalar o mini implante e colocar ele mais próximo da papila interdental, por exemplo. Quanto mais para próximo da papila, né, mais próximo dos dentes, da coroa clínica dos dentes, isso é a região mais cervical. Então, se a gente consegue posicionar o microimplante numa região mais apical, tá, numa região mais próximo, como se fosse assim dos ápices das raízes, né, mais próximo da região de mucosa alveolar, mas sem colocar na mucosa alveolar, então a gente oferece mais resistência a esses microimplantes, mas sempre colocando na região de mucosa queratinizada, tá? Isso dá também mais estabilidade do que na região de mucosa alveolar. Tá, mas por que quando a gente coloca na região mais cervical oferece menos resistência, né? A estabilidade do microimplante fica menor, né? O risco dele ter uma mobilidade e acabar caindo é maior. Por que isso acontece na região mais cervical e com menos frequência na região mais apical, né? Quanto mais apical a gente vai colocando. Quando a gente coloca ele mais para a região cervical, há uma deflexão dessa crista óssea com muito mais intensidade, tá? É uma área que ele transmite força, tá? A gente também viu isso em relação à reabsorção radicular, né? O quanto a crista óssea interfere. E isso também a gente vê na instalação de microimplantes, tá? A importância dessa crista óssea. Inclusive olhar o formato dela, tá joia? Então, em relação à posição, quando ele está mais próximo da crista óssea, há uma disseminação de força com mais facilidade, então ele deflete com mais facilidade essa região. Uma dica boa na hora de instalar, né, se você quer buscar essa região apical, né, para evitar a perda do microimplante, né, mas você quer que a cabeça do parafuso, né, por causa da sua mecânica, fique ali mais próximo das coroas, é a gente angular, né? A gente pega o nosso microimplante, angula para que a cabeça fique na região que a gente precisa, né, que o elástico entre em contato para fazer a mecânica, mas a ponta ativa do microimplante ele vai lá na região apical, né, buscando essa área de maior densidade, maior volume, maior espessura, tá joia? Afastando-se da crista, né, para poder defletir menos. Isso é uma boa dica para quando a gente precisa colocar o parafuso nessa região, né, para poder a força ativa do elástico estar em contato nessa região, mas que a gente precisa também que ele tenha estabilidade, né? Então a gente angula, tá? Para que ele vá buscar essa área de mais estabilidade, né? Com maior volume, maior espessura e maior densidade.